Refrigerador Continental Duplex 480, 1.299. Notebook Lenovo Dual Core 2 GB de memória com Windows 7, só 899. Cozinha completa com vidro, só 199. Sanduicheira, 2 sanduíches, 19,90. 22 anos da Ricardo Eletro. Preço é tudo. Já parou para pensar que um passeio em família pode ser simplesmente o melhor momento do dia? E que simples mudanças podem deixar tudo ainda melhor? O McLanche Feliz mudou. O néctar de fruta tem menos açúcar. Pães e nuggets têm menos sódio. A nova porção de McFritas tem menos calorias. E acrescentamos fruta de sobremesa. O McLanche Feliz mudou e todo mundo ficou feliz. Nova Skin. Petrobras. Renault. Mastercard. TIM. E Santander. Acelerando juntos na Fórmula 1. Fantástico está de volta ao vivo para todo o Brasil e para contar agora uma história que mais parece roteiro de filme policial, né, Tadeu? Pois é, o ex-vice-cônsul de Portugal em Porto Alegre é acusado de ter dado um golpe de 2,5 milhões de reais na Igreja Católica. O nome é imponente. Adelino da Assunção Nobre de Melo Vera Cruz Pinto. Ele se apresenta bem, ele realmente tem um bom relacionamento com as pessoas. Ele é assim, eu diria, ele é um homem sedutor. Era vice-cônsul de Portugal em Porto Alegre, mas foi indiciado por estelionato pela polícia do Rio Grande do Sul. Ele estaria por trás do sumiço de 2,5 milhões de reais da arquidiocese da capital. Segundo a polícia, no fim do ano passado, o vice-cônsul informou a um grupo de padres que ajudaria a restaurar igrejas de origem portuguesa no estado. Para as obras, prometeu um total de 12 milhões de reais, que seriam doados pelo governo português através de uma ONG da Bélgica. Sempre falando em governo de Portugal, não só para os padres ele falava isso, como nas inúmeras entrevistas que ele deu nos rádios, nos jornais. Ele chegou a noticiar no próprio blog que o governo de Portugal iria ajudar no restauro dessas igrejas. Em dezembro, 3 religiosos embarcaram para Lisboa junto com Adelino para uma reunião com a diretora da tal ONG, apresentada como Teresa Falcão e Cunha. O encontro foi na Basílica da Estrela. Mas não tinha escritório, não tinha ONG, não tinha uma sala, não tinha nada. Os projetos de restauração, que incluíam a reforma desta igreja aqui em Porto Alegre, foram aprovados pela misteriosa mulher. Mas havia uma condição. A arquidiocese teria que fazer um depósito de 2,5 milhões de reais. Uma espécie de garantia de que tinha mesmo a intenção de fazer as obras. O valor seria devolvido quando chegasse a doação do governo português. Teresa Falcão e Cunha pediu então que o dinheiro fosse depositado num banco europeu. Mas os padres se recusaram a fazer uma transferência internacional. Foi quando o vice-cônsul Adelino Pinto ofereceu uma conta pessoal para que a quantia fosse depositada. Os padres só aceitaram a ideia quando Adelino concordou em registrar em cartório o compromisso de devolver o dinheiro. Os documentos foram assinados por ele e por um padre da arquidiocese, Luiz Inácio Ledur. De acordo com a investigação policial, os padres fizeram 3 depósitos na conta de Adelino nesta agência, no bairro São João, em Porto Alegre. Para nós, é a conta do consulado. E então nós depositamos lá, quer dizer, também tinha prazo com a escritura pública para essa devolução dessa conta. Os 12 milhões que a ONG deveria repassar no início desse ano nunca apareceram. A arquidiocese pediu o dinheiro da caução de volta e o vice-cônsul começou a passar cheques. De mais de 500 mil, 600 mil, quase 1,5 milhão de reais. Mas todos acabaram devolvidos, porque a assinatura não batia com a que ele tinha registrado no banco. Pouco antes de ter a prisão preventiva decretada em agosto, o vice-cônsul voltou a Portugal. É considerado foragido pela justiça brasileira. Mas o repórter Pedro Bassan o localizou em Lisboa.
Adelino Pinto encontrou a equipe do Fantástico no escritório do advogado dele. Onde é que está o dinheiro da igreja? É assim, temos que ver aqui bem duas coisas. O dinheiro que o padre Luís Inácio Leduro depositou e transferiu, nós fomos a uma agência a 20 km de Porto Alegre, no Bom Princípio, onde os gerentes eram muito amigos e conhecidos do padre Luís Inácio. Daí, verbalmente, passou-se para a minha conta e da minha conta foi imediatamente para uma conta numérica em Bruxelas. Estou desconfiado se essa conta não seria do próprio padre Leduro a fazer desvio. Como é que o senhor aceitou ser intermediário de uma transação como essa sem assinar nenhum documento? É tal coisa, a pessoa está diante de pessoas de fé, pessoas credíveis, não vamos desconfiar. Essa versão é inverídica do início ao fim. Bom Princípio é tão somente a cidade natal do padre Leduro. Os documentos do processo provam isso. A quebra de sigilo bancário de Adelino revela que, no mesmo dia em que os padres fizeram o primeiro depósito, o vice-cônsul transferiu R$1.300.000 para uma outra conta pessoal dele, em Portugal. Esse dinheiro jamais poderia ter sido movimentado. Adelino afirma que o dinheiro foi repassado para Tereza Falcão e Cunha, a misteriosa diretora da ONG. Eu não consigo falar mais com a doutora Tereza Falcão e Cunha. Ela desligou o telemóvel, desligou o celular, não responde a e-mails. Os padres brasileiros, que nunca procuraram saber se a ONG existia mesmo, também não têm notícias dela. Na realidade, a igreja sempre negociou com o cônsul e, ao fazê-lo, estava negociando com o governo português. Aqui em Portugal, quem cuida do caso é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas nenhum representante do governo quis gravar entrevistas sobre o assunto antes do fim das investigações. Além de um inquérito disciplinar no Ministério, Adelino Pinto também é alvo de um inquérito criminal na Procuradoria-Geral da República. Por enquanto, ele está suspenso e foi exonerado do posto de vice-cônsul em Porto Alegre. Quem não deve, não teme. Estou aqui, dou a cara, aparece onde for preciso. O Adelino fez inúmeras declarações, fez inúmeras promessas, enfim, disse inúmeras coisas, né? Eu não sei qual delas ele conseguiu cumprir. Estamos de volta aqui da Cidade do Rock. A noite continua animada. Quem está no palco atrás, agora no palco Mundo, é uma estrela internacional. Ali tocando a banda gótica Evanescence. Vamos ouvir um pouquinho do que está rolando lá. Para um grande finale, eles estão realmente agradando todo mundo aqui. Agora há pouco tocaram um dos maiores sucessos da carreira deles, My Immortal, e a gente recuperou para você ouvir um pedacinho. E por outros é que a plateia está aqui enlouquecida. E agora a gente vai chamar o repórter André Luiz Azevedo, que está no meio da galera. O que está acontecendo aí, André? Zeca, se o rock é pesado, a plateia está mais apertada do que nunca. São só 1.000 pessoas todas as noites, mas parece que dessa vez o público quis chegar mais perto, bem perto do palco. O resultado é essa aglomeração. Parece que não está valendo aquela velha lei da física, os dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. São muitas meninas, muitos jovens, adolescentes, muita gente vestida como roqueira, de preto, todo mundo aqui se divertindo, a temperatura está agradável, o pessoal chega com água aqui, então está apertado, mas está valendo a pena no último dia do Rock in Rio. Mas agora vamos ver o que aconteceu na noite de sábado com o repórter Paulo Renato Soares. Começa! A ansiedade do público se justificava. Penúltimo dia de Rock in Rio e na abertura, um elegante frejá. O músico foi logo relembrando um dos grandes sucessos dos tempos do Barão Vermelho e Cazuza. Num momento família, o cantor teve a companhia do filho Rafael no palco. Você ficou satisfeito?
Fiquei bem satisfeito. A multidão também. O Skank tocou um sucesso atrás do outro e a plateia cantou junto sem parar. Samuel Rosa, o vocalista da banda mineira, gravou o espetáculo proporcionado pelos fãs. E o ritmo foi alucinante. Rock latino era a vez dos mexicanos do Maná. O som mais calminho embalou namorados. O vocalista, com as bandeiras do Brasil e do México, chutou bolas para a plateia. Na entrada do Maroon 5 já não havia mais espaço nem nas áreas reservadas. O vocalista, tatuado e irrequieto, fez sucesso com o público feminino. No início da madrugada, um friozinho foi tomando conta da cidade do rock. Mas assim que o Coldplay entrou no palco, a temperatura mudou. Laser, fogos de artifício e papel picado para acompanhar a chegada do quarteto inglês. Já tá calor, 40 graus. Empolgado, o vocalista do Coldplay tropeçou, mas foi ágil para evitar o tombo com uma cambalhota. Depois, ele usou um spray para mostrar a paixão pelo Rio. Durante o show, um adolescente de 17 anos teve uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado ainda na cidade do rock. Ele está internado num hospital particular na Barra da Tijuca. No palco, Chris Martin falou e até cantarolou em português. O Coldplay misturou músicas novas com antigos sucessos. E a apresentação fez 100 mil pessoas cantarem de felicidade. Coldplay foi realmente especial e isso não